Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estou com o Jornal Progresso, aqui a edição dessa semana, já aqui para o debate com a Clarice no programa Estúdio Aberto. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano? Bom dia. Olá a todos que nos acompanham. Bom dia. Vamos destacar então a manchete de capa aqui do Jornal Progresso, que inclusive aparece a Clarice entrevistando o vereador Márcio Miller, né? Foi um trabalho que a gente iniciou agora, vão ser mais de 15 semanas desse trabalho, né? Onde os vereadores estão respondendo aqui sobre 7 assuntos polêmicos. Eles dão a versão deles, né, se mereciam ou não CPI, né, Clarice? Isso mesmo, Adriano. São assuntos como a obra de macrodrenagem do Arroio Montenegro, a macrodrenagem do Arroio São Miguel, as casas do Programa Habitacional PSH do bairro Bela Vista, as salas de aula da Escola Esperança, que deram problema logo após a inauguração, posto de saúde da localidade de Mudaboia, unidade básica de saúde, aliás, de Santos Reis, perdão. Também temos a Expomonte e o caso das máquinas chinesas, que foi um dos que mais causou polêmica, né, aqui no município e que também causa polêmica até hoje na conversação com os vereadores, né. A maioria deles critica a compra desse equipamento, que apresentou vários problemas, que foi apontado como sendo um produto já usado, vendido como novo, né? Então essa é uma questão que rendeu bastante debate. Todos os vereadores então falaram sobre esse e sobre os outros 6 temas, né? Fizeram uma análise, trouxeram de volta as suas lembranças, né, sobre esses acontecimentos, elencaram a gravidade de cada um deles, né, através de notas de 1 até 10, e falaram sobre a necessidade da abertura ou não de uma CPI, por que na época não foi aberto, né, e enfim, agora a gente traz esse trabalho aí. Hoje uma apresentação, então, a tabela com os números, né, e com a resposta de que se merecia ou não uma CPI. E a partir da semana que vem, então, a gente traz esmiuçado, né, explicando direitinho por que de cada nota ou por que deveria ou não ser aberta a CPI. A primeira matéria que a gente traz abordando essa questão vai apresentar então a opinião do vereador Ari Miller, né? A gente seguiu uma ordem alfabética, trazemos o Ari Miller então falando sobre o Arroio Montenegro, né? O Arroio São Miguel e as casas lá do Bela Vista 2. Inicialmente a série vai abordar esses 3 assuntos e os demais, os outros 4, serão abordados num segundo momento, então, porque são assuntos que renderam, né, que deu bastante conteúdo, bastante texto, então a gente vai trazer parcelado para que o pessoal possa acompanhar. Vamos lembrar que 2 vereadores não quiseram participar, né? Isso, o vereador Dorinho disse que não teria interesse em participar, nos informou através do seu assessor, do seu assessor parlamentar. E o vereador Edgar Becker, então, a gente tentou várias vezes marcar a entrevista com ele, ele foi adiando, até que expirou o prazo e a gente não conseguiu conversar com ele então. Muito bem, eu estava fazendo uma análise aqui, né, sobre os casos mais graves e parece que as máquinas chinesas foram apontadas pelos vereadores, pelo maior número de vereadores, como merecedora de CPI. Isso mesmo, Adriana. Inclusive, este ano, né, segundo o relato da vereadora Rose Almeida, no início deste ano, antes da abertura da CPI, que levou à cassação do Paulo Azeredo, referente aqui à ciclovia da Rua Capitão Cruz, se falou na Câmara de Vereadores na possibilidade da abertura de uma CPI para tratar desse caso das máquinas chinesas. Inclusive a Rose disse que essa possibilidade não está descartada, né? Que ainda nos dias de hoje pairam, né, dúvidas sobre a abertura de uma CPI para tratar desse caso. Então, a gente deixa claro aí que existe ainda essa possibilidade de que a Câmara possa abrir uma CPI para tratar do caso das máquinas chinesas. Ela disse que quando foi tratado isso no início do ano, vários vereadores apoiaram essa ideia, mas logo na sequência já surgiu o caso da ciclovia, e aí a Câmara não teria como dar seguimento a 2 CPIs paralelas, né? Não teria como fazer esses 2 trabalhos conjuntos, né? Então optou-se
pela CPI da ciclovia e a das máquinas acabou sendo deixado de lado. Mais uma vez a gente ressalta que não está descartada essa possibilidade, então, de que as máquinas chinesas levem a uma comissão parlamentar de inquérito. Ok, Clarice, quando a gente muda de assunto, ainda dentro da política em Montenegro, alguns desdobramentos da reunião de quarta-feira do PMDB, onde a chapa encabeçada por Dario Collin venceu a chapa de Percival de Oliveira por um voto. Agora o Dario Collin é o novo presidente do diretório, em substituição ao próprio Percival de Oliveira, né? Segundo informações de pessoas que estiveram presentes, pessoas do PMDB, Percival de Oliveira teria ficado bastante magoado com a situação e ameaça, inclusive, deixar a sigla, né? Pois é, Adriano, um momento tenso, né? Não só no PMDB, mas em todos os partidos aqui do município, é um momento de muitos questionamentos, né? De quem serão os pré-candidatos, quem serão os candidatos, muitas especulações. E claro que quem quer participar dessa disputa, né, ao ver que está sendo deixado de lado, digamos assim, acaba ficando, no mínimo, chateado, magoado, né? E é o que a gente tem a informação agora, então, de que acontece com o Percival, né? O Dr. Valdir Kleber é um nome bastante cotado, né? É uma pessoa que tem um grande relacionamento com a comunidade, presidente da Associação Comercial, vice-presidente da APAI, aliás, presidente da APAI também, vice-presidente da Unimed Vale do Caí. Então é uma pessoa que circula por vários núcleos aqui no município, bastante conhecido, né, bastante atuante. É um nome forte, né, caso venha participar de uma disputa. Muito bem, Clarice, mais uma matéria da série de reportagens sobre a diminuição dos salários dos vereadores. A matéria da página 2 diz o seguinte: surgem novos movimentos para a redução do salário dos vereadores, né? Isso mesmo, Adriano. Mais cidades, né? Está aumentando cada vez mais o número de cidades. Se eu não me engano, nessa matéria a gente traz aí, são cerca de 26 municípios em diversas regiões do país que já se mobilizaram pedindo, né, a redução, uma revisão no salário dos seus governantes. Agora Montenegro, agora não, na verdade, a gente propõe esse questionamento já de longa data, né? Antes desses movimentos todos aparecerem, país afora, o Grupo Progresso de Comunicação já trazia material, né, já trazia notícias, reportagens, né, falando sobre a necessidade dessa avaliação dos salários. Ontem, inclusive, o ex-chefe de gabinete, ex-secretário de Meio Ambiente, o Clóvis Domingues, o conhecido Cafundó, ele esteve aqui no Grupo Progresso e lembrou desse fato, né, de que o Grupo Progresso, há pelo menos um ano, vem trabalhando nesse intuito, né, de trazer esse questionamento para a sociedade se consideram válidos os salários pagos aos seus governantes, né. E essa situação toda acabou ganhando mais visibilidade diante dos movimentos que a gente viu lá no Paraná. Mas aqui no Rio Grande do Sul isso também já acontece, né? E agora, então, a gente traz aqui uma lista desses municípios, né? Eu não sei se saiu no jornal, acho que não, está só no JP News, a lista dos municípios que já pleiteiam, né, essa questão do salário dos vereadores. E alguns grupos também começam a se formar aqui em Montenegro através das redes sociais. A reportagem da próxima semana, da próxima edição do Jornal Progresso, vai mostrar, então, um grupo chamado Montenegro Sem Vergonha, que traz um abaixo-assinado para que as pessoas que estão de acordo com a redução salarial dos políticos, né, assinem, e também a redução de cargos, né, dos CCs. Então, quem quiser conferir um pouquinho mais disso aí que eu estou falando, acessa lá no Facebook Montenegro Sem Vergonha e vai ter todos os detalhes. Legal, Clarice. Na próxima segunda-feira, dia 7, haverá desfiles cívicos em todo o Brasil e a expectativa de que poucas escolas do estado, né, em protesto, participem. Isso mesmo, Adriano. Eu tentei o contato com o diretor do núcleo do CEPERS aqui de Montenegro, o Marcos Rambor, agora pela manhã, mas eu não consegui. A ideia é que a gente converse com ele agora à tarde. Então, a gente não tem uma informação concreta ainda de que 100% das escolas não irão participar do desfile, né? A gente quer averiguar essa informação, vamos trazer aí logo mais no portal JP News, mas para vocês que nos assistem neste programa gravado, então não temos essa informação ainda. Mas com certeza esse ano o desfile vai ser menor, né, em número de participantes do que foi no ano anterior.
apesar de que esse ano as escolas e as entidades se reúnem aqui no centro da cidade, né, na rua Ramiro Barcelos, diferente do ano passado, quando aconteceram 2 desfiles, né, um aqui no centro e o outro lá na Timbaúva. Certo. O Jornal Progresso, da página 6, destaca que passeata no sábado prevê protestos contra suposto envenenamento de animais no bairro Ferroviário, né? Isso mesmo, Adriana. Essa é uma questão que está mexendo com toda a comunidade, né? Apesar do foco desses envenenamentos serem nesses bairros que tu citou e também lá no bairro Santo Antônio, a cidade toda está comovida com isso, né? É algo bastante desagradável. Então agora esses moradores, né? Essas pessoas que foram vítimas, tiveram seus animaizinhos mortos, né? Vítimas de veneno, vão se reunir para uma manifestação, né? Pedindo apoio à comunidade para que ajude a identificar quem é a pessoa que está fazendo isso, né? Ou quem são as pessoas. A gente não tem ideia de que se é uma ou mais pessoas que estão praticando esse ato aí de crueldade contra os animais. Eu conversei com uma moça que participa desse grupo, participa da organização, e ela me disse que estão sendo feitos boletins de ocorrência, né, na tentativa de resolver essa situação, mas por enquanto não se tem nada de concreto ainda sobre o caso. Tá certo, o Jornal Progresso aqui na página 9, na Conexão Jovem, informa que Simona Schuster vai parar por tempo indeterminado. Ela que foi uma das principais revelações dos últimos anos na música montenegrina, né? Isso mesmo, ela vinha com um forte desejo, né, de dar seguimento ao seu trabalho. Foi algo que nos pegou de surpresa. A Simone participou de programas como The Voice, Ídolos, né, The Voice na Globo e o Ídolos do SBT, e vinha fazendo shows em toda a região metropolitana aqui. Inclusive no último domingo eu participei do Misturarte. Eu fui assistir o evento que aconteceu ali na Estação da Cultura. A Simone estava presente, cantou, né, se apresentou, e ninguém imaginava então que seria uma despedida, né? Acredito que tenha sido a despedida dela, né, aqui do pessoal de Montenegro. Ela que agora então faz essa pausa aí, não se sabe se vai ser para sempre, né? Talvez ela mude de ideia daqui a um tempo. Afinal, ela tem vários fãs, né? Mas na rede social ela disse que precisava de um momento para ela, né, para se encontrar, para dar um foco diferente para a sua vida, né? Então, quem é fã vai ter que se contentar com as gravações da cantora, né, com os trabalhos que estão disponíveis na internet e com o CD que ela lançou o ano passado. Legal, Clarice, olha só, o Museu de Arte de Montenegro está com uma nova atração, né? Isso, Adriano. Atualmente são várias exposições que estão lá no museu, mas agora no dia 1º de setembro teve a abertura uma exposição das alunas do Ateliê Livre aqui da Fundarte. Então, obras de Fernanda Isse, Marisa Vogemuth, enfim, tem vários trabalhos que estão lá. Tem um que eu gosto em especial, que são quadros com máscaras, né, que trazem um pouco da personalidade das pessoas, né, que falam um pouco sobre as máscaras que as pessoas usam no dia a dia, né, que para cada situação, para cada circunstância, a pessoa se revela com uma face diferente, né. Então, esse trabalho aborda um pouco essa questão, já está lá, né, instalado no saguão de entrada da Estação da Cultura, mas ao longo do mês de setembro outras exposições serão inauguradas. Uma delas acontece de forma descentralizada, vai ser exposta no Espaço Vida Unimed. A abertura vai ser na próxima quinta-feira, então a gente vai estar lá conversando com o artista, trazendo mais detalhes. É uma exposição de fotografias. Mas esse mês de setembro tem várias atrações lá no museu, e em especial durante nós vamos passar então pelo período agora da Primavera de Museus, que acontece na semana do dia 20, né? Que é um momento especial aí, onde os museus têm uma proposta diferenciada para os seus visitantes, né? Propondo a quebra daquele preconceito de que museu é lugar de coisa velha, de velharia, enfim, visa mostrar para a sociedade que o museu tem um papel muito significativo dentro da cultura, né, do resgate histórico. E então
será feito um trabalho lá na Estação da Cultura, vai ter uma exposição que trata um pouco dessa questão e vai estar revelando então a questão do indígena, né? O papel do indígena aqui em Montenegro. Então, essas são algumas das atrações que a Estação da Cultura tem agora para o mês de setembro e outras exposições estão por vir aí ainda. Legal, Clarice. A gente segue aqui com mais informações do nosso jornal Progresso, que já está circulando em 10 municípios da região do Vale do Rio Caí. E nesse final de semana nós temos um evento do Coral Vozes, tradicional evento anual do Vozes, né? Isso mesmo, Adriano. No sábado, dia 5, lá na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, né, a mais conhecida como a Igreja dos Mórmons, que fica aqui na Buarque de Macedo, né? Então a apresentação acontece à noite, a partir das 20 horas. E essa apresentação celebra, né, os 20 anos de fundação do Grupo Coral Vozes. O ano passado já teve uma apresentação que contou com um número expressivo de público, né, e esse ano, então, novamente, o aniversário é comemorado com a realização desse festival. O Jornal Progresso destaca na capa que o prefeito da região corta Vale Refeição e promete novas medidas de contenção de despesas públicas. Nesse caso envolvendo o Maratá, o prefeito Fernando Schuremel está cortando na raiz aí os problemas financeiros, né? Exatamente, uma atitude sensata, né? Diante das dificuldades que o país enfrenta, que o Estado e os municípios passam a enfrentar também a partir do momento em que essa crise se generaliza, né? Então é realmente por aí que a coisa deve andar, né? O que for excedente, o que der para cortar, para reduzir, acredito que seja a medida mais adequada e sensata a ser tomada, né? Se o mesmo fosse feito em esferas superiores, como na federal, por exemplo, onde senadores, deputados ganham diárias que muitas vezes equivalem a mais do que um salário mínimo, né, do cidadão que trabalha o mês inteiro. Então acredito que o país talvez não enfrentasse as dificuldades que está enfrentando agora. Então, quem sabe, né, o exemplo de um município pequeno não se reflita em demais cidades e com isso chegue até o estado e até o federativo. Tá certo, Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela presença. Até mais, um bom final de semana para todos que nos acompanham. Até mais, pessoal.